Irmãos, nós estamos mais uma vez aqui reunidos. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa 25ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer. A 25ª aula é a primeira parte do capítulo 12, Ser portador de luz é uma tarefa respeitável. Página 163 do nosso livro impresso. E infelizmente não temos a página do e-book. Página 163 do nosso livro impresso, 25ª aula. Chegou a hora de todos redefinirem suas identidades num senso muito mais amplo. Nem vocês, nem vossos líderes políticos têm a menor ideia dos eventos que transpiram pelo cosmos. Precisam parar com definições ingênuas sobre os deuses, que do céu vieram a este planeta, seres muito talentosos e capazes, todos ligados entre si espiritualmente. Nos próximos anos, vocês como espécie terão acesso a ideias muito perturbadoras. Estamos preparando-os por um decreto da família da luz para que possam informar-se e compreender as opções que lhes pertencem por direito. Insistimos sobre a ideia da multidimensionalidade, o conceito de que podem estar em muitos lugares e transportar a consciência. Compartilhamos com vocês a ideia de que existem muitos mundos além da Terra. Em alguns momentos, poderão duvidar de todas as informações que lhes passamos. O vosso sistema entrará em choque, vocês não vão querer acreditar na extensão da ignorância a que foram submetidos e, por isso, pelo menos por um tempo, negarão a veracidade das nossas informações. Nós só podemos fornecer-lhes informações de acordo com a vossa própria aceleração. Precisam evoluir e precisa partir de vossa própria inteligência o pedido de informação, pois há uma lei divina relativa à interferência. Existem muitos seres que não respeitaram essa lei e interferiram na Terra, mesmo os seres do nosso plano ancestral o fizeram. Como mencionamos anteriormente, este é um universo de livre-arbítrio, cujo tema subjacente não poderia deixar de ser: tudo é permitido. Contudo, sempre aparecem seres que desejam exercer autoridade sobre outros, que desejam ser os senhores, os soberanos. Vocês foram muito simplistas em relação à quantidade de seres controladores existentes no planeta. Então, irmãos, a humanidade foi criada com o objetivo de ser a civilização dos portadores da luz. A Terra foi criada há milênios atrás com o objetivo de ser uma biblioteca viva, um farol de luz em meio às trevas dessa galáxia, que estava com suas energias estagnadas e precisava de uma força que desse um estímulo para que o planeta, para que a galáxia entrasse em um processo de aceleração na sua evolução. Foi formulado o projeto de se criar a família da luz criou o projeto de transformar um planetinha azul que havia no sistema solar novo aqui na galáxia num farol de luz, numa biblioteca viva, onde estariam armazenadas informações de toda a galáxia, acessíveis a todos os seres do universo.
Foi criado então neste planeta, foram criadas as formas de vida neste planeta e foi criada a humanidade, os seres humanos, como seres portadores das informações, como seres portadores da luz. Então, os seres humanos foram criados, segundo os nossos irmãos pleidianos, como seres ingênuos, como seres puros e ingênuos que estariam vivendo em estado de êxtase enquanto ministravam os conhecimentos que estariam armazenados em seu interior e em todas as coisas, em todas as formas de vida e em todas as coisas deste planeta. Estes seres humanos teriam como única função serem portadores da luz, serem os bibliotecários dessa biblioteca viva. Por isso, não foi dado aos seres humanos o poder criador de deuses criadores que os seres humanos são. Os seres humanos, como deuses criadores, ficaram limitados em todo o seu potencial, na manifestação de seu potencial, vivendo como crianças cósmicas, em puro estado de ingenuidade, estado de pureza e ingenuidade, com o objetivo de criar mais uma civilização que evoluísse segundo os padrões normais de outras civilizações. A humanidade não foi criada para ser um povo que estaria numa jornada de evolução. A humanidade foi criada para viver em estado de êxtase, no que seria um paraíso, apenas servindo como seres de serviço, servindo a todos os seres do universo que aqui viessem em busca de informações. Os seres humanos ficaram com o seu potencial limitado. O seu potencial de deuses criadores não foi, através do projeto, totalmente desenvolvido. E os seres humanos, então, permaneceram nesse estado de inocência, de ingenuidade, como seres que atendiam a um propósito limitado de serem os portadores da luz e das informações da biblioteca viva. Não foi dado aos seres humanos o poder criador de deuses criadores que são. Os seres humanos foram expostos a todas as formas de manipulações com a invasão do planeta 320 mil anos atrás, justamente porque eram seres indefesos, ingênuos, seres que não sabiam se defender, que não tinham malícia para perceber as intenções dos seres que estavam invadindo o planeta e se colocando como nossos deuses. Foi em função dessa ingenuidade, em função dessa falta de maturidade, por essa falta de malícia dos seres humanos, que os seres humanos foram enganados pelos seres das trevas que invadiram o planeta e que, assumindo a forma de deuses, propuseram aos seres humanos fazer uma manipulação genética com o objetivo de dar a nós
toda a sabedoria tecnológica, todo o conhecimento tecnológico para construir naves e outras coisas como eles faziam. E os seres humanos, sem perceber, tiveram as suas funções, as suas fitas de DNA desativadas, perdendo todo o potencial que tinham para se desenvolver num nível acima dos seres que aqui estavam se passando pelos nossos deuses. Os seres humanos, então, iludidos de que iriam se tornar deuses também, aceitaram o fruto proibido da árvore do saber. Por que fruto proibido da árvore do saber? Porque aos seres humanos não tinha sido dado o fruto do saber. Tinha sido dado apenas informações que os seres humanos transmitiam ingenuamente, automaticamente, sem nem saber o que estavam fazendo. Os seres humanos eram como crianças que estavam portando um tesouro valioso e não sabiam a extensão do valor, a importância desse tesouro. Esses seres humanos não tinham a capacidade, não tinham um nível de consciência que lhes dava a capacidade de entendimento. Por isso, o fruto da árvore do saber era proibido aos seres humanos, porque os seres humanos eram portadores de informações, mas não eram seres de sabedoria, não tinham a finalidade de adquirir sabedoria. E à medida que os nossos deuses manipuladores interferiram no nosso DNA, desativando as fitas de DNA, os seres humanos perderam o potencial que tinham para desenvolver a sabedoria. Eles tinham as informações, mas não tinham sabedoria. Mas eles tinham o potencial para desenvolver essa sabedoria. Com a manipulação genética que nós sofremos, os seres humanos perderam a possibilidade de desenvolver a sabedoria e ficaram limitados. E todo o conhecimento dos quais eram portadores, todas as informações dos quais eram portadores, essas informações se perderam porque elas foram desorganizadas, porque suas fitas de DNA que continham todas essas informações foram desorganizadas, foram desestruturadas, embora todo esse material tenha permanecido no interior do ser humano. Hoje, os nossos irmãos pleidianos voltam do futuro porque descobriram que eles não conseguem ir a lugar nenhum se não repararem essa falha que cometeram no projeto original, que era a de não dar aos seres humanos a sabedoria como toda e qualquer outra civilização. Essa ingenuidade que caracteriza os seres humanos está com os dias contados. Ela precisa ser transmutada em sabedoria. Os seres humanos precisam despertar para o conhecimento que trazem dentro de si e não sabem. Os seres humanos precisam adquirir a capacidade de decifrar, de entender e de processar todas as informações que estão armazenadas dentro de si e sobre as quais não tem a mínima consciência. Para que a humanidade possa evoluir e aprender a se defender das manipulações,
se faz necessário que a humanidade desperte. Então, irmãos, o que é o despertar? O despertar da humanidade é o despertar para a sabedoria, é o despertar para todo do seu potencial, é o despertar para todas as informações que estão dentro de cada um de nós. E os irmãos pleidianos descobriram que, ao criar esses seres humanos com essa ingenuidade, eles deixaram uma porta aberta para que os seres humanos fossem dominados por seres das trevas e fossem utilizados como escravos, e que aqui se iniciasse o processo de tirania que iria se expandir pelo universo e chegar às Pleiades no nosso futuro. E os irmãos pleidianos, sentindo a confusão, o caos que as forças das trevas levam no futuro às Pleiades, partiram numa jornada de busca das origens de toda essa tirania que está chegando a eles no futuro lá nas Pleiades. E eles descobriram que o momento caroço, o momento do tempo onde as probabilidades dessa tirania são inseridas é agora, 2012, quando se instala a nova ordem mundial no planeta, quando esses seres manipuladores assumem o comando do planeta através de um governo tirânico, tentando com isso impedir que a humanidade desperte e ponha-os para correr, que a humanidade desperte e faça a sua ascensão e do planeta para a quinta dimensão, se libertando de todos os domínios e manipulações desses seres que estão aí no comando há 320 mil anos. É importante neste momento, irmãos, que nós deixemos de ser crianças imaturas. E para isso, os seres da luz, os mensageiros do amanhecer, sementes estelares, índigos, ou seja lá o rótulo que se dê, a esse grupo de seres da família da luz que foram convidados para vir ao planeta há alguns milhares de anos e aqui serem treinados na matéria para neste momento romper com essa inocência, com essa ingenuidade e dar, através do despertar, consciência aos seres humanos para que eles possam finalmente entender todas as informações que estão dentro de si e possam descobrir quem são, qual é a sua missão e dessa forma levarem o planeta à quinta dimensão, libertando-se dessas forças da quarta dimensão que estão manipulando e controlando o planeta há milhares de anos. Nós, como seres da luz, que fomos convidados para aqui vir e sermos treinados para ancorarmos essa energia necessária ao processo de libertação do planeta, para o processo de ascensão do planeta para a quinta dimensão. Nós estamos presos a limitações deste corpo que traz toda essa formatação de ingenuidade, de inocência, e nós precisamos transmutar este corpo, não só despertando, organizando, ativando as fitas de DNA que foram desativadas, como também trazendo aos seres humanos a sabedoria necessária para que os seres humanos deixem de ser escravos, deixem de ser fantoches nas mãos desses manipuladores e de outros que estão de plantão. É preciso que os seres humanos saiam dessa situação de crianças cósmicas que foram colocados propositalmente
através desse projeto do planeta Terra como biblioteca viva. É necessário que a humanidade tome um caminho nessa bifurcação da história. Nós estamos diante de uma encruzilhada. Ou nós nos mantemos ingênuos e escravos e continuamos a ser manipulados, ou nós despertamos, adquirimos consciência, adquirimos sabedoria para podermos interpretar todas as informações de luz que estão contidas dentro de nós e dessa forma nos libertamos desse domínio e ascendemos para a quinta dimensão. A maioria da humanidade, ou seja, aqueles que são os filhos da Terra, são seres puros ainda, ingênuos, são seres, muitos deles, bons de coração, que têm bons princípios, mas que não têm uma espiritualidade elevada, que não têm um potencial ativo, que não têm ainda noção muito clara do que é certo e do que é errado. Esses irmãos que são os filhos da Terra estão num processo muito próximo dos nossos animais, onde a sua concepção do que é certo e do que é errado, a sua consciência de bem e mal, ainda é muito limitada. Esses seres humanos, em seu estado de consciência, estão ainda muito próximos da segunda dimensão, da dimensão em que vivem os nossos animais. Embora tenham uma individualidade bastante acentuada, muito mais acentuada do que os animais, esses seres humanos vivem ainda num estado de manifestação da consciência muito limitado em função da arquitetura dos seus corpos físicos, da linhagem que trazem e que os limita a desenvolverem todo o potencial que o seu corpo permitiria. Então, irmãos, os seres humanos estão neste momento recebendo a visita dos irmãos pleidianos que vêm do futuro para compensar esta falha que havia no projeto. Esta falha que inicialmente não foi levada em conta porque os seres humanos, jamais as forças da luz acharam que os seres humanos viriam a ser dominados, manipulados e se tornariam instrumentos das forças das trevas, justamente devido à sua ingenuidade, à sua inocência. Então os nossos irmãos pleidianos que estão sentindo as consequências lá no futuro, descobriram que eles não vão a lugar nenhum, que eles não vão evoluir, não vão se libertar da tirania que está chegando a eles no futuro, se não conscientizarem a humanidade de que nós não somos crianças, nós somos deuses criadores, nós temos essa capacidade, nós temos esse potencial que precisa ser desenvolvido para que nós possamos caminhar com nossas próprias pernas, sem precisar da tutela dos nossos deuses criadores originais, dos nossos planejadores originais, que são os nossos irmãos pleidianos. Nós precisamos aprender a caminhar com as nossas próprias pernas e a nos defender desses deuses manipuladores que aí estão e de qualquer outro que possa surgir em nosso caminho. Os nossos irmãos pleidianos, como nossos deuses criadores, planejadores originais, estão aqui para compensar esta falha no programa de criação da humanidade
e dar à humanidade o poder que não possuíam. Os seres humanos precisam acordar, precisam perceber que não há mais lugar para ingenuidade, que não há mais tempo para que nós continuemos adormecidos nesse estado de inocência, nesse estado de inconsciência de tudo aquilo que nós trazemos de informação dentro de nós. É preciso que o ser humano aprenda a se defender, que o ser humano aprenda a caminhar com suas próprias pernas, sem precisar da tutela dos nossos irmãos pleidianos ou de qualquer outra civilização cósmica que esteja querendo nos dar paternalmente o seu amparo. Os seres humanos são deuses criadores, têm esse potencial e podem desenvolver isso. Os seres humanos têm as condições necessárias para se desenvolver e saírem em jornada pelo universo, criando vida como os nossos irmãos pleidianos chegaram a esse estágio que hoje eles têm de serem deuses criadores. Os seres humanos, feito à semelhança dos seus criadores, possuem a mesma capacidade que os pleidianos têm de se desenvolverem um dia, se tornarem seres livres, se tornarem deuses criadores e experienciarem o poder de criar novas formas de vida pelo universo. Os seres humanos têm um grande potencial, mas os seres humanos precisam vencer essa barreira, essa limitação genética da ingenuidade, da inocência. O problema é que os nossos irmãos pleidianos estão aqui para nos ajudar nesse processo de despertar e a humanidade não consegue perceber isso, a humanidade não consegue sair desse estado de latência, desse estado de apatia, desse estado de inocência, de ingenuidade, porque os seres humanos se acostumaram com isso ao longo dos milhares de anos. Os seres humanos estão acostumados, dentro daquela perspectiva que foram criados, de serem seres gerenciados, de serem amparados por civilizações mais avançadas e por civilizações de luz como os nossos irmãos pleidianos. Os seres humanos foram criados para serem dependentes desse amparo, dessa tutela da família da luz. Mas, como a família da luz constatou que não há mais lugar para essa inocência, que ela só atrai manipuladores
e que nós não podemos continuar dependentes da proteção e do amparo, do gerenciamento das forças da luz. Nós precisamos assumir a nossa condição de deuses criadores que somos e andar com as próprias pernas e nos defendermos desses deuses manipuladores oportunistas que surgem a cada momento e que estão muitos deles na Terra há milhares de anos manipulando a humanidade, para que nós possamos nos libertar desses seres, libertar dessa tirania que se aproxima e assumir o controle dos nossos destinos, dos nossos próprios passos. Nós precisamos despertar, nós precisamos sair desse estado de dependência, desse estado de ingenuidade, desse estado de seres que precisam, que dependem de seres mais evoluídos para tomar decisões por eles. A humanidade é como se fosse crianças. A humanidade é como se fosse um grupo de crianças que não tem autonomia, que não tem independência, que não sabe caminhar com as próprias pernas porque é carente de apoio, é carente de supervisão de seres mais evoluídos. E a humanidade, ela se acostumou nessa situação cômoda de não tomar decisões, de não decidir o seu próprio destino, de não precisar aprender a se defender. E a humanidade resiste às tentativas das forças da luz de despertar para poder se proteger. As forças da luz não têm muito o que nos proteger, o que nos ajudar, em razão da lei do livre-arbítrio, da lei universal do livre-arbítrio. Eles não podem de fora nos ajudar. Nós estamos sob o domínio das forças da não-luz e precisamos despertar, precisamos reagir, porque as forças que nos tutelavam, a partir do momento que nós fomos dominados pelas forças da não-luz, as forças da luz que nos tutelavam não podem mais interferir em nosso destino. Nós precisamos despertar e assumir em nossas mãos o nosso próprio destino, a nossa própria capacidade de decidir o que é melhor para nós. Nós precisamos assumir o nosso livre-arbítrio. Porque os nossos irmãos, os nossos deuses criadores, os nossos irmãos pleidianos e outros seres da luz, estão impossibilitados de continuar nos tutelando porque nós estamos agora sobre a manipulação dos seres das trevas e eles, os seres da luz, precisam respeitar a lei do livre-arbítrio a que estamos sujeitos. Ou seja, eles não podem cometer ingerências e interferir no destino da humanidade. As forças das trevas, contudo, não se limitam a respeitar o livre-arbítrio, a liberdade e a consciência dos seres humanos. Eles usam da mentira, eles usam de todos os artifícios para poder iludir e para manipular a humanidade. E a humanidade dá a eles o poder deles decidirem tudo. A humanidade dá a eles o poder deles decidirem tudo pela humanidade. Porque a humanidade foi criada como seres dependentes, como seres tutelados pelas forças da luz. E a humanidade não sabe andar com suas próprias pernas, dentro da sua ingenuidade, da sua inocência. Os seres humanos se acomodaram a
ter todas as decisões tomadas por alguém de fora. Nós vivemos como os nossos índios que estão acostumados a ser tutelados e não buscam, na maioria das vezes, romper com esse limite e aprender a caminhar com suas próprias pernas. Os seres humanos estão numa encruzilhada no momento em que ou despertam e aprendem a tomar decisões, aprendem a caminhar com suas próprias pernas, desenvolvendo o pleno exercício do seu livre-arbítrio, desenvolvendo todo o potencial de deuses criadores que têm, ou os seres humanos vão perder totalmente a possibilidade de despertarem e vão se transformar definitivamente, declaradamente em escravos. Os seres humanos que já são escravos há alguns milhares de anos, escravos de um governo oculto, um governo das trevas, que sempre nos dirigiu e nos conduziu dos subterrâneos deste planeta, agora corre o risco de se tornarem escravos declarados desses seres que não querem abrir mão da manipulação da humanidade. Então, irmãos, é chegada a hora de nós desenvolvermos a nossa consciência, a nossa capacidade de percepção dessa situação, para que possamos tomar a decisão certa e libertar a humanidade definitivamente dessas formas de manipulação. Está na hora da humanidade crescer, amadurecer, romper com a inocência, com a ingenuidade. Está na hora da humanidade saber quem ela é, por que ela está aqui, qual o potencial que tem, a capacidade que tem, qual a sua missão. Porque nessa guerra, ninguém pode guerrear por nós. São os seres humanos que têm que dar o seu grito de liberdade e guerrear essa guerra, buscando a sua autonomia, a sua independência, a sua liberdade, o seu respeito. Então, irmãos, nós estamos sendo atacados por forças que nos manipulam, tentando de todas as formas impedir esse despertar. Impedir que nós tenhamos consciência de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. E nós temos que conseguir a nossa libertação, o nosso despertar o mais rápido possível, para que nós possamos salvar o planeta da destruição que foi decretada por esses seres da não-luz, porque eles, na verdade, não têm nenhum compromisso com este planeta e com a humanidade. Eles estão aqui apenas para explorar. E nós somos apenas gado e objetos dentro desse processo de exploração. Então, irmãos, a família da luz possui como características uma inclinação ou predileção por criar sociedades onde há um tremendo movimento em todas as direções dos raios de luz. Qual o significado disso? Luz é informação, portanto a família da luz é a família da informação. Existem certos tipos de consciências, famílias da guerra, que gastam bilhões de anos de acordo com a vossa concepção de tempo, estudando, promovendo e exercendo
o controle sobre outras consciências. Num universo fora da limitação do tempo, todos os cenários dentro de uma zona de livre-arbítrio tendem a esgotar-se. Chegou a hora de mudarem radicalmente a visão de si mesmos e romper barreiras, de passarem por cima dos problemas corriqueiros, dos dramas cotidianos, para se ligarem a nível cósmico ao drama maior que esteja ocorrendo. Assim, informe-se melhor sobre as vossas próprias intenções, propósitos e dramas. Sejam capazes de compreender tanto a vossa identidade quanto a vossa capacidade de transportar essa identidade para qualquer mundo que venham a escolher. Essa história da família da luz, ou a volta das camisetas brancas, como gostamos de chamá-la, é a história de quem são vocês. Vocês comprometeram-se a realizar determinada tarefa, a cumprir uma missão e a se lembrar de executar o que vieram fazer aqui. Nós lhe contamos que vossos mundos e vossas identidades dentro deles irão mudar drasticamente e que estão se aproximando deste momento. Muitos de vocês já sofreram mudanças. Se olharem para trás e observarem quem eram há um ano, irão constatar que agora estão muito mais fortes, muito mais poderosos. Cada um de vocês começa a sentir que a todo instante cria sua própria realidade e que cada situação vivenciada, quer estejam empregados ou desempregados, ocorre por decisão própria. Teoricamente, neste momento, cada um, sem exceção, deveria ser capaz de dominar a arte da manifestação, pois esta é a hora de atrair e inserir em seus corpos a rede de informação cósmica, ligá-la às suas mentes e difundir esses dados para todo o planeta. Esta é a rede de informações que se liga aos filamentos de códigos luminosos fora dos vossos corpos. Então, irmãos, nós estamos com os nossos filamentos luminosos esparramados pelo nosso corpo. Eles estão desconectados da fonte, estão desconectados das fitas de DNA. Eles estão desestruturados, eles estão perdidos e eles precisam ser reunidos, organizados, para que nós possamos estar conectados com tudo aquilo que acontece fora do nosso corpo. Nós precisamos romper o limite da nossa pele. Nós precisamos ir além. E para que nós possamos ter entendimento, compreensão de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, e poder caminharmos com as nossas próprias pernas, no sentido de criar uma nova realidade, nós precisamos ativar as nossas fitas de DNA que estão inativas. E para isso nós precisamos ser proativos, nós precisamos tomar o destino em nossas mãos, arregaçar as mangas, botar o pé na estrada e caminharmos na direção de uma evolução, no sentido de nos tornarmos independentes, deixarmos de ser seres tutelados e nos tornarmos seres
criadores, nos transformarmos em seres donos do nosso próprio destino. Cada um de vocês começa a sentir que a todo instante cria a sua própria realidade e que cada situação vivenciada, quer estejam empregados ou desempregados, ocorre por decisão própria. Então, irmãos, é a capacidade de tomada de decisões que nos chega através desse processo de despertar. É a necessidade de deixarmos de ser tutelados, de sermos amparados, de sermos conduzidos por alguém. É aprendermos a andar com as nossas próprias pernas e tomarmos as decisões que forem melhor para o nosso processo de evolução. Teoricamente, neste momento, cada um, sem exceção, deveria ser capaz de dominar a arte da manifestação, pois esta é a hora de atrair e inserir em seus corpos a rede de informação cósmica, ligar as suas mentes e difundir esses dados para todo o planeta. Esta é a rede de informações que se liga aos filamentos de código luminosos fora dos vossos corpos. Então, irmãos, nós precisamos desses códigos luminosos para nos conectarmos à rede de informações que já existe, mas que nós não temos ainda a capacidade de percebê-la. Nós precisamos providenciar a mutação genética dentro de nós, ativando as novas fitas, de maneira que nós possamos estar em conexão com essa rede e receber as informações atualizadas e receber toda a consciência de qual é a nossa missão, qual é a nossa função aqui. Nós que estamos aqui disfarçados de seres humanos, precisamos romper com essa limitação que a linhagem genética humana nos traz, dessa dependência de tutela, dessa dependência de amparo, de apoio de seres externos. Muitos seres estão despertando, estão acordando para essas manifestações dos nossos irmãos pleidianos, que aqui vêm com o objetivo de resgatar os seus débitos conosco por não nos ter dado a autonomia para que nós pudéssemos gerenciar a nossa própria vida. Precisam tornar-se mais perspicazes em relação ao que e a quem diz estar vindo dos céus, pois serão enganadores. Então precisam tornar-se mais perspicazes em relação ao que e a quem diz estar vindo dos céus, pois serão enganados, ludibriados, e não vão entender o porquê. Nós percebemos isso porque sabemos muito bem como é fácil enganá-los. Algumas vezes agimos assim para impulsioná-los. Já lhe dissemos que somos bastante ardilosos com vocês em determinadas épocas. Então, irmãos, nós precisamos deixar de ser inocente, de sermos os inocentes úteis,
que é o gado, que é manipulado. Nós precisamos deixar de ser enganados. Para isso nós precisamos despertar todo o potencial que nós temos e precisamos romper com essa ingenuidade, com essa inocência que nos faz vítimas de todas as formas de manipulação. Então precisam tornar-se perspicazes em relação ao que e a quem diz estar vindo dos céus, pois serão enganados, ludibriados e não vão entender o porquê. Nós percebemos isso porque sabemos muito bem como é fácil enganá-los. Algumas vezes agimos assim para impulsioná-los. Já lhes dissemos que somos bastante ardilosos com vocês em determinadas épocas. Na verdade, instilamos em vocês confiança e também um novo suplemento de informações para que pudessem perceber, pegar os tijolos básicos da construção desse sistema. O conceito de que vocês se criam a si mesmos, de que criam a vossa realidade por meio dos vossos pensamentos e formular um mundo projetado pela família da luz. Então, na verdade, instilamos em vocês confiança e também um novo suplemento de informações para que pudessem pegar os tijolos básicos da construção desse sistema, que é o conceito de que vocês se criam a si mesmos antes de que criam a vossa realidade por meio dos vossos pensamentos e formular um mundo projetado pela família da luz. Desta forma, um plano e uma nova rede poderão abranger parte da Terra para que uma possibilidade totalmente nova possa expandir-se. Sem vocês e sem a nova possibilidade que estão trazendo, existe o potencial para que cada um dia uma guerra cósmica gigantesca irrompa na Terra. Então, sem vocês e sem a nova possibilidade que estão trazendo, existe o potencial para que um dia uma guerra cósmica gigantesca irrompa na Terra. Procurem sentir-se, através do vosso centro de sentimento, a confusão que se espalha no redor do mundo devido às novas ocorrências. Este planeta vem operando uma frequência baixa. Então este planeta está operando numa frequência muito baixa. Uma frequência baseada na luta pela sobrevivência, no enfraquecimento. A vossa identidade esteve voltada para o que vinha de fora. Ou seja, nós dependíamos dos outros. Nós dependíamos de toda a tutela que nos seria dada pelos nossos deuses, planejadores originais. Nós precisamos, então, operar numa frequência muito mais elevada do que essa que nós estamos acostumados. E sair da faixa de luta pela nossa sobrevivência. Então procurem sentir através de vossos centros de sentimento a confusão que se espalha no mundo devido às novas ocorrências. Este planeta vem operando numa frequência muito baixa,
uma frequência baseada na luta pela sobrevivência, no enfraquecimento. A vossa identidade esteve voltada para o que vinha de fora. Agora nós vamos voltá-la para o que vem de dentro. As 12 L's se tornarão irrelevante tudo aquilo que envolvia as duas hélices. Ou seja, ou era representado por elas. Então, as 12 hélices tornarão irrelevantes tudo aquilo que envolvia as duas hélices. Ou era representado por elas. Então as 12 L's vão tornar irrelevante tudo aquilo que envolvia as 12 L's ou era representado por elas. Porque a partir do momento que nós tivemos a ativação das demais fitas, tudo, aquela rotina, toda aquela vida limitada que nós tínhamos como seres da dupla hélice, nós vamos transcender esse limite e tudo o que nós vivemos dentro desse limite vai se tornar irrelevante, vai se tornar totalmente ultrapassado. Todo o dinheiro poupado e as propriedades adquiridas, toda a segurança baseada nas duas primeiras hélices que fornecem a vossa identidade, tornam-se completamente relevantes à evolução do planeta. Por quê, irmãos? À medida que a nova ordem mundial assumir, nós não vamos ter mais dinheiro e não vamos ter mais propriedades. Tudo passará para as mãos do Estado. Teremos um Estado mundial, um governo mundial, gerenciando o planeta como se fosse um Estado mundial. E a nova ordem vai assumir todas as empresas privadas e todas as propriedades privadas, como ocorria no antigo comunismo, onde não havia, ninguém tinha direito a nada, tudo pertencia ao Estado. Essa é a intenção da nova ordem mundial. Assumir o comando do planeta, se apropriando de todos os bens do planeta como se eles fossem bens coletivos, como se eles fossem bens do Estado. E nós vamos ter que pagar para morar, vamos ter que trabalhar para esse governo e vamos ter que pagar para nos alimentar, para nos vestir. E o dinheiro deixará de existir. E à medida que nós trabalharmos para essas propriedades, essas empresas que deixarão de ser privadas se tornarão públicas, à medida que nós trabalharmos, nós vamos receber o que couber, o que convier a eles. E nós não vamos receber em dinheiro, nós vamos receber em créditos que estarão computados lá na base do sistema. E nós vamos receber chips, e através dos chips nós vamos ter cotas de alimentação, cotas de vestuário, nós vamos ter cotas de bens que podemos adquirir, porque nós não estaremos trabalhando com dinheiro, estaremos trabalhando com créditos que são liberados em nossa conta centralizada, tudo num sistema mundial. Nós vamos ter créditos para abater através da compra feita com chip na nossa mão e respeitando aquelas cotas que nos foram estabelecidas de alimento que será ração humana, não haverá outras formas de alimentos e nós vamos estar limitados em nossa locomoção, nós vamos estar sendo
criados como gados, como nós criamos o nosso gado, em compartimentos fechados, nós vamos estar limitados na nossa locomoção, não vamos poder estar transitando de uma cidade para outra. E nós vamos estar sendo controlados e manipulados por satélites, sendo rastreados através do chip na nossa mão. E eles saberão a todo instante onde nós estamos. E serão instaladas barreiras nas estradas que vão nos impedir de nos locomovermos de uma cidade para outra. Nós estaremos confinados em algumas áreas nas cidades de onde nós não poderemos sair, confinados como gado. E nós vamos descobrir que nós não somos mais do que alimento, do que gado e alimento desses animais que se dizem os nossos deuses. Nós precisamos tomar consciência que toda a forma de dependência vai nos levar, se não for rompida, se não assumirmos o nosso próprio destino, toda forma de dependência nos levará a uma escravidão muito maior do que essa que nós temos hoje. Nós precisamos entender que nós não somos mais crianças para ser tutelados, que nós precisamos desenvolver o nosso potencial, adquirir consciência de todas as informações que estão dentro de nós e aprendemos a caminhar com nossas próprias pernas, aprendemos a nos defender sem ficar esperando que alguém tome decisões por nós, sem ficar esperando que alguém decida o que é melhor para nós. Nós temos o costume de colocar nas mãos de terceiros o nosso destino, as nossas decisões. Nós fomos condicionados a isso. E nós precisamos nos descondicionar, nós precisamos fazer uma desconstrução desse sistema que nos foi imposto, ao qual nós fomos condicionados. Nós precisamos nos libertar de todos os condicionamentos e abrir a nossa cabeça, percebendo que nós temos potencial, que nós podemos criar uma nova realidade para nós, que nós podemos nos libertar desses manipuladores, que nós não precisamos ser tutelados, que nós não precisamos que nos digam o que fazer. Precisamos sair desse estado de acomodação, desse estado de dependência, desse estado de letargia que nós estamos e caminharmos com nossas próprias pernas, tomarmos decisões para que um dia nós possamos ser deuses criadores e sair formulando e criando novas formas de vida pelo universo. Sintam o medo e a incerteza que invade a vida dos seres humanos quando começam a perceber que a maneira pela qual suas vidas foram definidas está se desintegrando. Percebam que a luz é a culpada por esta desintegração e que vocês, como membros da família da luz e portadores da frequência, a estão provocando, uma vez que são portadores da carga eletromagnética que irradia a nova frequência para o planeta. Então nós somos portadores da carga eletromagnética que irradia a nova frequência para o planeta. E nós precisamos entender que o medo e a incerteza que nos invade é apenas consequência da insegurança provocada pelo descondicionamento.
o descondicionamento, essa forma de libertação da nossa dependência desses deuses manipuladores, ela trará insegurança, ela trará medo, trará incerteza, porque nós que sempre fomos conduzidos, tutelados, que sempre decidiram tudo por nós, vamos ter que decidir por nós mesmos. Isso nos traz incertezas, inseguranças, nos traz medo do futuro. Mas nós temos todo um potencial dentro de nós que precisa ser ativado, precisa ser desenvolvido. Nós não podemos nos tornar refém do medo, do condicionamento a que nós fomos submetidos. Nós precisamos entender que nós temos um potencial para ser desenvolvido e confiar em nós mesmos, confiar na proteção que nos é dada, porque os nossos irmãos não vão mais tomar decisões por nós, ou eles não vão mais nos tutelar. Eles querem que nós tenhamos mais responsabilidade, que nós sejamos seres adultos, maduros, responsáveis, donos do nosso próprio destino. Os nossos irmãos estão nos cobrando amadurecimento e responsabilidade pelas nossas vidas. Isso é ser os portadores da frequência, é atingir um grau de frequência vibratória em que nós nos tornamos canais das energias cósmicas, das energias que chegam do Criador primordial e serão ancoradas no planeta para elevar a frequência vibratória do planeta, para que o planeta que irradia essa consciência de inocência, de ingenuidade e de dependência da tomada de decisões de terceiros, o próprio planeta possa irradiar com a ascensão do planeta, através da ascensão do planeta, que o próprio planeta possa irradiar para a sua civilização uma vibração de consciência de quem somos nós, de o que estamos fazendo aqui e de como nós podemos direcionar as nossas vidas. Ser portador da frequência consiste em estarmos comprometidos com esse processo, em estarmos mergulhados de cabeça no nosso processo de despertar, em estarmos ancorando no planeta as energias necessárias para que o planeta eleve a sua frequência vibratória e dessa forma o planeta ajude os filhos da Terra que estão mergulhados nesse mar de letargia, de inconsciência, de ingenuidade, para que esses seres, os filhos da Terra, possam ainda ter tempo de despertar e entender que eles herdarão a Terra, por isso eles precisam superar essa limitação, eles precisam reagir, eles precisam ter entendimento e devem, por isso, buscar os seres da luz que estão aqui como enviados divinos para promoverem essa transmutação, esse descondicionamento, essa desconstrução desse paradigma e possa, então, esse grupo de seres da luz que aqui está encarnado como seres humanos, mas que são seres muito mais evoluídos, que esses seres possam então ajudar a humanidade a encontrar seu próprio destino,
que possam ajudar a humanidade a redirecionar a sua forma de ser e se tornar apta para desenvolver a civilização no terceiro milênio, a civilização da quinta dimensão, a civilização do paraíso, do novo paraíso na Terra. Vocês ajudam a criar o caos da nova consciência, o caos da transformação, da quebra desse paradigma. Nós ajudamos a criar o caos num sistema falido, num sistema que precisa ser substituído. Nós viemos aqui para quebrar esse sistema, para gerar o caos, de maneira que a humanidade possa se libertar dessa dependência, desse estado de inconsciência, desse estado de inocência, de ingenuidade. Com isso, nós vamos estar causando um grande caos no planeta. Mas ele é necessário para que se possa promover a criação de novas bases que vão servir à nova civilização da quinta dimensão. Façam uma retrospectiva de suas vidas nos últimos 2 anos e observem quantas vezes vocês mesmos atravessaram uma incrível confusão mental. Passaram por um verdadeiro caos para decidir quem eram, onde gostariam de morar, quem gostariam de ter como companheiros, se gostariam ou não de ter um companheiro, se gostariam ou não de ter filhos, se gostariam de permanecer no papel de pais e muitas outras coisas. Ampliem a percepção para as vossas comunidades e sintam como as fundações sobre as quais as pessoas basearam suas vidas estão se desfazendo lentamente. A fundação está ruindo e muitas pessoas não conseguem perceber isso agora. A razão mais significativa para esse desmoronamento consiste no acesso a novas informações, o que torna as informações antigas arcaicas e decrépitas. De certa forma, vocês são responsáveis por evoluírem através disso e por serem as vossas próprias fontes de inspiração, por serem exemplos vivos para os outros. Então, irmãos, nós que aqui viemos, nós que somos seres de dimensões mais elevadas, que aqui estamos disfarçados de ser humano, nós temos como função ancorar as energias no planeta, irradiar essa energia para as pessoas que estão à nossa volta e, principalmente, servirmos de exemplo, servirmos de espelho, para que eles possam ter em nós exemplos vivos e, com isso, trabalharem no seu interior todo esse processo de assumir a responsabilidade pelos seus próprios destinos, todo esse processo de amadurecimento, todo esse processo de despertar. Vocês têm um papel de grande atuação. Muitos dizem, não, a luz está chegando, pois a luz é conhecida por alterar todas as frequências vibratórias que encontra. A luz carrega consigo informação e a informação expande sistemas, de modo que sistemas antigos não podem continuar existindo. Assim, da mesma forma que o movimento da luz destrói, gera também novos sistemas como o que deixa para trás. Forma-se uma nova ordem, não uma nova ordem mundial, mas
uma ordem espiritualizada, uma ordem de quinta dimensão, uma ordem baseada numa nova consciência, no novo paradigma, uma ordem de elevação espiritual, uma ordem de consciência mais elevada. Então, assim, da mesma forma que o movimento da luz destrói, gera também novos sistemas com o que deixa para trás. Forma-se uma nova ordem, uma nova consciência, e surge uma nova civilização. Uma nova raça raiz começa, porque aqui termina a quinta raça raiz, e surgirá sobre os restos dessa quinta raça raiz, surgirá a sexta raça raiz. Alguns de vocês sentem dificuldade em se considerarem destruidores, pois possuem um sistema de convicções em relação à destruição. Trata-se de um paradigma, e se permanecerem estagnados nesta vibração, sem exterminarem tais conceitos, irão se tornar muito confinados e restritos para vivenciar a realidade. É verdade, vocês são indubitavelmente destruidores. Destroem sistemas onde prevalece o time das trevas e a ignorância. A luz penetra para destruir todos os sistemas, e a experiência de destruição é proporcional à intensidade e ao fervor com que a consciência se agarra ao que está sendo destruído. Quem irá ajudá-los a fugir quando as coisas piorarem? Onde está a equipe de resgate? A equipe de resgate são vocês mesmos. Somos nós. Para que essa transformação ocorra, devem usar os vossos próprios recursos. Existe uma assistência incrível, proveniente de todos os planos. No entanto, tudo depende de vocês. Vocês vão alterar a frequência simplesmente por vosso compromisso, determinação e a força de vontade. Descubram porque se encontram nesse corpo físico, porque é através dele que ampliam a vossa força, o vosso poder aqui na Terra. Ao carregar luz dentro dos vossos corpos, pode trazer, aliás, vocês trazem a frequência para o planeta. E essa frequência contém informação. A frequência da luz contém a história da vossa identidade, da vossa consciência individual. Como já foi dito, esta consciência foi misturada aos vossos arquivos ou estrutura celular para que os seres que pretendiam tornar-se vossos deuses pudessem controlá-los. Realizaram então experiências biogenéticas e mutações que foram chamadas a queda, pois foi nesta época que a ignorância da espécie humana se tornou predominante. Durante um longo período de tempo, foram executadas diversas experiências. A luz representa a união daquilo que foi espalhado, e para realizar esta tarefa, tudo o que precisam fazer é ser. Se vocês simplesmente forem, à medida que evoluírem e deixarem vossa vida pessoal evoluir, podem ter a certeza de que outros membros de luz estarão evoluindo junto
A luz representa a reunião daquilo que foi espalhado, e para realizar essa tarefa, tudo o que precisam fazer é ser. Se vocês simplesmente forem, à medida que evoluírem e deixarem vossa vida pessoal evoluir, podem ter a certeza de que outros membros da família de luz estarão evoluindo junto. Isto é verdade. Vocês enviam radiações telepáticas informando sobre a vossa presença aqui, da mesma forma que sempre lhe dissemos: nós estamos aqui. Nós também somos membros da família da luz, trazemos informações conosco e a difundimos por toda parte. Existe a necessidade de que cada um de vocês examine as fronteiras que estabeleceram ao seu redor. Vocês realmente progrediram muito em relação ao que eram. Contudo, garantimos que ainda não estamos percebendo os limites que estabeleceram para si próprios. Que não estão percebendo os limites que estabeleceram para si próprios. Limites que continuam definindo o que acreditam poder ou não fazer. São eles que os acorrentam a esta versão ou frequência da realidade. Estes limites que vocês mesmos estabeleceram e anunciam sobre si próprios impedem a mudança que as informações que estão despertando dentro de vocês deveriam provocar. A informação faz parte do desenvolvimento espiritual. Diversas camadas da realidade são removidas para que entrem em maior sintonia com os planos espirituais. Nisso consiste o avanço espiritual. Queremos que abandonem os limites e parem de definir e proteger cada aspecto de suas vidas. É uma tarefa tremenda ser portador da luz. Uma vez que autorizem a luz a entrar em seus corpos, inicia-se o processo de mudança, que nem sempre é alegre, elevante e divertido, como muitos já tiveram a oportunidade de descobrir. Neste processo, quando as coisas começam a não ser nada divertidas, vocês podem impedir o vosso desenvolvimento e a mudança, respondendo aos distúrbios emocionais com medo. Aliás, neste processo, quando as coisas começam a não ser nada divertidas, vocês podem impedir o vosso desenvolvimento e a mudança, respondendo aos distúrbios emocionais com medo. Podem culpar alguém, lamuriar-se, lamentar-se ou sentir e acreditar que outras pessoas os estão prejudicando. O resto do planeta acredita nisso, mas eles não fazem parte da família da luz. Existem milhões de membros da família da luz aqui, e a luz está voltando a este planeta, há tanto tempo dominado pelas camisetas negras. Os camisetas negras alimentaram as vossas emoções negativas, medo, guerra, ganância, como estamos no universo de livre-arbítrio. Tudo isso foi permitido. O Criador primordial é o time das trevas, bem como a família da luz. O Criador primordial é tudo, é o princípio de tudo. Nossos ensinamentos são ministrados através de histórias. Talvez um dia consigam enxergar através das histórias que contamos para vocês. Aí não precisarão mais delas e serão capazes de destruir paradigmas e chegar ao conhecimento de realidades mais amplas. Até esse dia falaremos a vocês em parábolas, para prender o vosso interesse e lhes permitir o acesso às áreas onde se sentem paralisados ao penetrar. Áreas que vocês, no mais profundo das vossas almas, assumiram o compromisso de explorar. Essa é a nossa aula de hoje, irmãos. E nós queremos que todos meditem sobre essa necessidade de nós ultrapassarmos os nossos limites, de nós rompermos com esse paradigma
de nós avançarmos no nosso processo de consciência, de percepção de que não somos mais crianças para serem guiadas e tuteladas. Temos que aprender que os nossos irmãos da luz que aqui estão aí para nos dar uma nova consciência e não continuar dirigindo o nosso destino por nós, não continuar dirigindo a nossa vida. Nós temos que tomar o nosso destino em nossas mãos. Nós temos que buscar a verdade que nos liberta, a verdade que nos faz crescer e saímos dessa condição de seres que precisam ser conduzidos. Irmãos, então esta é a nossa aula de hoje. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos ao nosso grande Pai pela oportunidade de estarmos aqui cumprindo com a nossa missão. Agradecemos aos irmãos pleidianos que estiveram conosco, nos dando assistência, nos dando orientação, nos dando as suas energias, as suas vibrações. Queremos agradecer aos nossos espíritos guardiões, aos nossos mentores, protetores e entidades de luz, aos nossos mestres, aos nossos guias, a todos os nossos irmãos estelares, e principalmente queremos agradecer ao grande Criador primordial por ter permitido que aqui estivéssemos e por ter permitido que todos esses nossos irmãos estivessem conosco. Queremos agradecer ao grande comandante Astacheran e seus comandos estelares pela proteção e segurança, e convidamos a todos os nossos irmãos para que estejam conosco na nossa próxima reunião no próximo sábado. Agradecemos ao irmão Rick pela assistência, pelo apoio do pessoal do IPEC, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui cumprindo com a nossa missão, transmitindo os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos. E até o próximo sábado. Tenha uma semana de muita paz, muita luz, muito amor, muito sucesso, muito progresso e muita alegria. Um grande abraço carinhoso a todos e fique na certeza que nós amamos a todos vocês. Até mais.